Vamos lá, novo react, voltando aqui com o casal, os sócios Malu e Bruno Perini, que vão falar sobre os livros que mudaram a vida do Bruno Perini. Vamos lá ouvir e comentar. Então, Bora. esse cara não é uma pessoa que eu leio hoje, Tim Ferriss. mas lá atrás ele me fez muito bem, que era o Tim Ferriss. Se eu for pensar no meu primeiro ponto da virada, que pegou a média das pessoas das quais eu fazia parte e me colocou um ponto acima, foi quando eu li um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Que é uma mentira o título. Você não vai trabalhar 4 horas por semana nunca na sua vida. É verdade, o título é tipo clickbait, né? É um gatilho para você comprar, mas realmente esse livro ele é ainda muito, assim, não falo muito atual, porque muita coisa mudou, principalmente com a inteligência artificial, mas é um livro que traz um mindset muito necessário ainda hoje em dia. A delegação de trabalho, você lá ele fala muito de você ganhar dinheiro de um país super desenvolvido, morar num país médio, que é o Brasil, e empregar pessoas de um país super subdesenvolvido, mais do que a gente. Então, quer dizer, o Brasil é um país maravilhoso para fazer essa técnica, essa tática do Tim Ferriss, por exemplo, né? Que você pode estar empregada ou ter clientes no primeiro mundo, tá morando no Brasil, moeda fraca, e depois você empregar alguém, sei lá, da África, sei lá, do Azerbaijão, de qualquer outro lugar que tem moeda ainda mais fraca que a nossa. Então, assim, a estrutura de mindset desse livro é primorosa, né? Vale, e realmente o título é que clickbait, ninguém trabalha 4 horas por semana, nem você vê os multimilionários, bilionários estão aí, né, tipo, é clickbait. Né? Mas lá ele falava sobre ter um negócio pela internet. E foi a primeira vez que eu tive uma semente plantada na cabeça falando, cara, se um dia, né, você for empreender, começa pela internet. O custo é mais baixo e a escala pode ser gigantesca. Se der errado, você perde pouco. Se der certo, você talvez mude de vida. Então foi lendo esse cara que eu tive essa primeira semente. E depois eu li um outro livro dele, que era um livro que falava sobre como hackear o corpo, digamos assim. Era o 4 horas para o corpo. Uhum. Falava sobre alimentação, sobre treinamento físico, como ganhar mais massa magra em menos tempo. Era bem interessante. Tinha umas coisas totalmente piradas lá, né? Ele falava sobre uma rotina de sono onde você dormia a cada 2 horas 20 minutos, Uberman Sleep. Se você tentar isso, vai se ferrar inteiro, tá? Mas, lá no... O Tim Ferriss é um cara muito particular. É um cara que tem uma indicação para vocês. É um cara que tem uma newsletter toda sexta-feira. Ele chama de Friday Bullets, né? Os bullets de sexta-feira. Então você recebe. Eu recebo, acho que há mais de 10 anos isso. E ele sempre fala lá o que, que ele está lendo, o que, que ele está ouvindo, as referências dele. O que, que ele está lendo, o que, que ele está ouvindo, uma citação, os podcasts que ele tá, né, vendo, quem que ele está entrevistando, qual produto que ele está testando. É um cara que testa muito. O Bruno falou desse livro. É um cara que trouxe esse trabalho 4 horas por semana, essa questão do 4 horas, mas é um cara que testa muito produtos de dormir, produtos de saúde, tudo quanto é produto, você vê ele testando. E como eu estou seguindo ele nesse Friday Bullets há mais de 10 anos, sigo ele e sigo o Seth Godin. O Seth Godin é e-mail diário, tá? O Tim Ferriss, você pode se inscrever no site dele, é toda sexta-feira. Mas são dois fantásticos. Mas você vê assim, ó, tô testando não sei o que para dormir, tô testando não sei o que para exercício, tô testando não sei o que para bem-estar. É um cara que se faz de guinea pig, se faz de ratinho de laboratório, sabe? E é muito interessante. Eu não li outro livro do Tim Ferriss, a não ser esse que o Bruno falou. Realmente foi uma virada de chave na minha vida também. Há muito tempo atrás, é claro, o livro é antigo, então acho que pode ser, assim, considerado ele datado, mas seria interessante ter esse livro, assim, para hoje, né? A cabeça dele de hoje. E eu acho que nos podcasts e nesses e-mails, eu acho que a gente pega um pouquinho da cabeça dele de hoje. Hoje o Tim Ferriss fala muito de psicodélicos, que eu acho meio estranho, mas eu não sei, ele tá numa onda de psicodélicos,
há muito tempo. Então, para quem conhece, para quem não conhece, o Tim Ferriss é sempre um cara muito interessante de ver, tem um podcast maravilhoso também. O 4 Horas para o Corpo, ele começa num ponto muito interessante. Ele pega um grupo de empresários que estava fazendo uma visita no Japão e era um grupo de pessoas muito bem-sucedidas. Várias delas nasceram com bastante sorte, mas tiveram um ótimo retorno sobre a sorte também. E dentro desse grupo tinha um cara que, apesar de ser muito bem-sucedido, ser muito assertivo nos negócios, ser muito bom no que ele fazia, ele estava inconformado com o peso dele. Ele estava acima do peso. Só que ele não fazia nada para mudar. E quando que ele decidiu mudar? Foi quando ele entrou numa loja e foi provar roupa e não ficava bom. Entrou em outra, foi provar roupa e não ficava bom com os amigos dele. Aí uma hora os amigos entraram numa última loja e ele falou: "Não vou entrar, porque nada que eu visto fica bom". Aí quando ele falou aquilo e ouviu o que ele estava falando, ele falou: "Caramba, eu tô tirando das minhas mãos aquilo que eu posso mudar, né? Eu nunca tentei fazer dieta e treino da maneira que eu deveria. E eu sou um cara muito bom em várias coisas, tô falando que eu não consigo fazer isso". Ele falou que aquele ponto mudou a trajetória dele. Depois tem uma foto dele de antes e depois no livro, mostrando ele bem acima do peso e depois ele magro. Ele chamou aquilo de momento Harajuku, que era o bairro do Japão onde se comprava as roupas. Então, se eu volto no tempo e vejo esses momentos Harajuku que eu tive, assim, que foram pontos da virada, eu consigo identificar alguns. Meu primeiro investimento foi um ponto da virada, porque eu entrei num mercado que é ultra lucrativo ao longo do tempo, que é o mercado de capitais. Uma pessoa que não investe, né, sorte para ela é achar R$ 50 largado na rua. Para uma pessoa que investe, sorte é você comprar uma ação que multiplica por 10 ao longo. Não, mas o Bruno também entrou nos bitcoins no momento bom. Ele tem essas entradas certeiras em momentos bons. Então, é um cara que é de finanças, tem uma cabeça para isso, é um cara que lê pra caramba, é um cara que se associou a pessoas boas logo de início, como a gente viu ali, não sei se vocês perceberam ali, o Thiago Nigro, né? Na sua versão anterior, né? A sua mudança. E o que acontece? Deixa eu mudar, deixa eu colocar aqui para ficar maiorzinho aqui pra gente. Aqui, adoro organizar isso quando eu falo com vocês. Que aí eu dou para vocês a melhor visão aqui. Eh, não, eu acho que é isso, entendeu? Perdi aqui meu fio da meada, vamos voltar aqui, calma aí. O de 5 anos. Ela está se expondo a um local onde a sorte pode favorecer mais ela. Deu uma travada, vou pausar. Outro momento Harajuku, esse livro que eu citei aqui. Porque na internet, você criou um negócio, deu azar, não dá certo. E é muito menos doloroso do que criar um negócio físico que não dá certo. Você cria um negócio físico, chama o pessoal na inauguração. Gastou R$ 500 mil para abrir uma franquia de não sei o quê. Não deu certo, perdeu 500 mil. E todo mundo Exatamente. sabe, olha lá, fulano é um fracasso. Na internet, se você cria e não dá certo, você gastou pouco. E além disso, talvez não dê certo porque ninguém sabe que você criou. Então não vão saber do seu fracasso, né? Paulo Cuenca, um amigo nosso. O Eu sigo o Thiago Matos, não sei se vocês conhecem, que é da Aerolito. E a Aerolito é uma empresa brasileira do Thiago, que já esteve no Vale do Silício e foi professor do Singularity University, que a gente pode falar depois sobre ele. E na época da pandemia ele soltou alguns cursos gratuitos sobre tendências de futuro, né? E esse negócio de tendências de futuro é muito interessante, é um tema que eu gosto muito particularmente, né? E ele falou que a empresa dele, quando veio a pandemia, a empresa dele estava super ok, não teve problema algum, porque ela já estava totalmente adaptada para o digital. Porque ela tinha, nenhuma das suas regras, seu manifesto, né? Ela tinha digital first. Então, tudo que fosse fazer, né? Lançar um livro, digital primeiro. Lançar um curso, digital primeiro. Lançar uma palestra, digital primeiro. Todas as ações já eram digital primeiro. E depois vamos para o offline. Vamos para o online e depois para offline. Então, que quando veio a pandemia, os funcionários já tinham essa estrutura de trabalhar de casa, eles não tinham lugar físico, quando precisava alugava algum local para uma reunião. Os produtos já estavam digitalizados, porque era digital first. Então, tinha muita coisa assim já organizada. Então, quando você vem com esse mindset, assim, que você vê nos livros, que você vê nos cursos, né? Você começa a se antecipar. O Tiago
Matos, ele já era professor da Singularity, ele tem essa empresa de futuro, então ele já está entendendo os novos movimentos, né. No livro do que o Bruno Perini falou, ele antecipa algumas coisas, como terceirização e demandas de outros países, utilizar a diferença de câmbio na sua estrutura da empresa, de compra, vendas, aquisições, né, e contratações. E aqui, estar antecipado, como o Bruno Perini fez aqui, aos bitcoins, por exemplo, é você ter uma visão. Eu acho que os livros, ao final, se bem estudados, não lidos, estudados, eles dão isso. Eles te fazem antecipar o seu futuro. Nossa, diz isso. Ele fala que o bom da internet é que se você fracassa é porque ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu o seu fracasso. Agora, se der certo, cara, você muda de vida. A coisa que eu mais gosto num negócio Sim. é um custo de replicação de um produto baixo ou até inexistente. Isso tem na Você pode ter internet. surpresas positivas. Eu abri o Viver de Renda hoje. Pô, se vender, sei lá, 1.000 vagas, 2.000 vagas, tá legal. Mas vai que vende 10, por exemplo. E o trabalho Não vou dele deixar foi de fazer isso igual. porque não tem suporte suficiente para dar para as pessoas, né? Eu limitaria antes, mas eu posso ter surpresas positivas, que nem eu já tive lá Sim. atrás. Tem outros locais onde não tem surpresa positiva. Você não consegue ter uma surpresa muito grande em termos positivos. Então, voltando no tempo, eu vejo todos esses pontos que me exporam a locais onde você pode ter um retorno exponencial ao longo do tempo. Muito legal isso que foi colocado pelo Bruno, e eu quero que você faça esse trabalho. Quais foram os momentos da sua vida que você viu a virada de chave e conseguiu identificar conhecimentos de livros ou os próprios livros sendo, essa mudança, sendo o catalisador dessa mudança, o gatilho dessa mudança, né. É muito, interessante a gente ver como a gente vai concretizar, conhecimentos, né, porque o conhecimento, você tem os dados, você tem as informações, você tem o conhecimento, que é quando você vai começando a trabalhar no né, na interlocução das informações e dos dados, e você tem depois algo que é a sabedoria, né, um passo, né, a mais. E a sabedoria está aí, você lê, você tem um conhecimento, a sabedoria está em como você vai articular ele no mundo real. Esse é o ponto. Eu posso ler 300 livros, né, a gente aqui, né, em casa tem muitos livros, mas e aí? E aí? Como é que ele vai vir para a vida real? Como é que ele vai fazer a mágica acontecer na minha vida? Como é que ele vai me mudar? Esse ponto que é importante. Esse ponto que muita gente para na leitura. Li, legal, gostei. Gente, ó, fechei, vamos para o próximo. Mas quando você consegue transformar um livro numa mudança de vida, numa mudança de mindset, de comportamento concreto, concreto. Estou falando de concretude, de resultado, resultado financeiro, resultado em branding, resultado descolado, como ele falou, né, dos custos envolvidos, operacionais envolvidos. Isso é maravilhoso, né. E eu acho que os livros, são a primeira ferramenta para você fazer isso, mas não são somente os livros, tem muito mais que pode ser feito e que deve ser feito. Ler o livro é o primeiro passo, só que se você não souber fazer a interlocução com o mundo real, com o seu comportamento, com a sua disciplina, com as suas ações, tudo aquilo vai para um bom conhecimento. O negócio, meu amigo, é ser sábio, né? É ser sábio, é fazer a interlocução desse conhecimento. E você sabendo fazer isso, você consegue realmente mudar de vida, que foi o que o Bruno fez. Ele se antecipou a muita coisa, ele usou o conhecimento para o bem, ele potencializou, né? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre como é que o pai dele não conseguiu fazer isso. Ele tem o conhecimento pelo conhecimento, ele tem a leitura pela leitura e se encerra ali. É um homem muito inteligente, muito culto, deve ter conversas maravilhosas, mas o Bruno se auto, né, denominou mais esperto e conseguiu mudar de vida e conseguiu dar uma vida melhor para a família a partir, né, da sua leitura ativa com colocações de aprendizados na vida real. Pessoal, acabou a luz aqui.
Eu tô com uma energia extra aqui só para segurar para vocês que a gente tem aqui, mas foi muito bom conversar, bom react, até o próximo, espero que vocês estejam gostando aí dos insights aí da gente. Até o próximo.